Olá, sejam bem-vindos. Hoje, nosso papo é sobre como líderes podem ir muito além daquelas métricas de sempre para, de fato, descobrir e cultivar as diversas inteligências que movem uma equipe de verdade, sabe? É sobre destravar inovação e produtividade. E para começar, uma pergunta que todo líder deveria se fazer. A sua equipe está usando todo o potencial de inteligência que ela tem? Muitas vezes a gente acha que sim, mas a resposta é não. E sabe por quê? Porque a gente acaba focando só no técnico, no acadêmico, e esquece da criatividade, da inteligência emocional, daquela capacidade de resolver um problema na prática. Mas hoje, a gente vai aprender a usar as ferramentas certas para mudar isso. Historicamente, o jogo era todo sobre QI, né? Uma visão única que valorizava basicamente a lógica. Só que a visão moderna, nossa, ela é muito mais ampla. Ela enxerga um espectro de múltiplas inteligências. E isso mostra que existem vários jeitos de ser brilhante. Então, esse aqui é o nosso caminho. Vamos começar quebrando essa ideia antiga de QI, depois mergulhar de cabeça nas 8 inteligências que formam uma equipe de alta performance. E aí, a parte prática. Como identificar e nutrir esses talentos no dia a dia. E para fechar, vamos entender o poder incrível que nasce quando tudo isso trabalha junto. Vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai entender por que os métodos tradicionais, tipo testes QI ou avaliações só técnicas, quase sempre falham em prever quem vai ter sucesso no trabalho hoje em dia. O foco está mudando, não é mais o quão inteligente alguém é, mas sim como essa pessoa é inteligente. E a base de toda essa conversa é a famosa teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. A ideia central é simples, mas olha, é poderosa. A inteligência não é uma coisa só. Em vez de perguntar o quão inteligente é essa pessoa, um bom líder pergunta: de que maneiras essa pessoa é inteligente? Essa virada de chave é o que destrava o potencial que está escondido no time. Agora, vamos conhecer as peças desse quebra-cabeça de talentos. São 8 tipos diferentes de inteligência, que juntos formam um mosaico de qualquer equipe que realmente funciona bem. Então aqui, as 8 inteligências que a gente vai explorar. Elas vão desde a habilidade com palavras e números, até entender pessoas, ter consciência de si mesmo e até mesmo uma sintonia com o mundo ao redor. Pensa que cada uma delas é uma ferramenta diferente na caixa de ferramentas da equipe. Vamos olhar cada uma de perto. Essa parte aqui é o manual prático. É o como fazer. A gente vai ver como identificar e, mais importante, como nutrir cada um desses talentos no dia a dia, no trabalho real. Primeiro, a inteligência linguística. Esses são os comunicadores do time. Sabe aquela pessoa que brilha em reunião, que escreve um e-mail que convence qualquer um, que consegue transformar um monte de dados numa história que faz sentido? É essa pessoa. Para desenvolver esse talento, dê a chance de liderarem apresentações, de escreverem propostas importantes. É aí que eles florescem. Agora, os analistas. São os mestres da lógica, dos números. Eles enxergam ordem onde a maioria de nós vê o caos. Encontram padrões numa planilha complexa e montam processos que simplesmente não falham. Para desafiar e desenvolver essa galera, entregue para eles a análise de dados críticos, a otimização de um fluxo de trabalho ou até o orçamento de um projeto. Os visionários, por outro lado, têm a inteligência espacial. Eles pensam de forma visual, transformam ideias super complexas em diagramas, em fluxogramas que todo mundo entende. São peças-chave para a inovação. Então, envolva essas pessoas na criação de apresentações, no design de uma nova interface, ou peça para liderarem uma sessão de brainstorming com mapas mentais. E aí a gente tem os executores, com essa inteligência corporal sinestésica. Eles são do tipo mão na massa, aprendem fazendo e são ótimos em tarefas práticas. São perfeitos para liderar a demonstração de um produto, para construir um protótipo ou para facilitar aquele workshop que tira todo mundo da cadeira e bota para interagir. Inteligência musical não é só para quem toca um instrumento, viu? No trabalho, ela aparece na sensibilidade para padrões, para ritmos, para nuances. Por exemplo, uma pessoa com essa inteligência pode ouvir o tom de insatisfação num feedback de cliente antes de todo mundo. Ou sentir o ritmo de um projeto e saber exatamente quando acelerar ou quando dar uma pausa. É uma sensibilidade fina. Para desenvolver isso, é incentivar a escuta ativa em todas as conversas. Chegamos ao conector. Com uma alta inteligência interpessoal, essas pessoas são a cola que mantém o time unido. São mestres da empatia. Imagina só a cena. 2 colegas com visões totalmente opostas sobre um projeto. O conector entra na conversa não para escolher um lado, mas para fazer com que um entenda o ponto do outro. Ele traduz, ele media, e o que era um conflito vira uma solução nova, uma terceira via que ninguém tinha pensado. É essa mágica. A inteligência intrapessoal é a bússola interna da equipe.
São aquelas pessoas com um autoconhecimento profundo. Elas sabem exatamente onde brilham e onde precisam de ajuda. E essa clareza as torna incrivelmente focadas, resilientes. Como líder, dá para cultivar isso incentivando metas de desenvolvimento pessoal, oferecendo coaching e criando um espaço seguro para essa autorreflexão. É transformar autoconsciência em vantagem estratégica. E por último, a inteligência naturalista. Pode parecer estranho, mas essa habilidade é poderosíssima no mundo dos negócios. Pensa na capacidade de um naturalista de identificar, classificar e entender as conexões num ecossistema. Um analista de mercado com essa inteligência olha um monte de dados de clientes e não vê só números, ele vê espécies de compradores, cada um com seus hábitos. São essas pessoas que conseguem mapear o ecossistema do mercado e prever como uma mudança num concorrente vai afetar todo o resto. Então, o ponto central é esse. Entender os talentos individuais é o primeiro passo. Mas a mágica mesmo acontece quando eles se combinam. Aí nasce uma inteligência coletiva que é muito, mas muito maior do que a soma das partes. Essa frase resume perfeitamente a liderança moderna. O desafio não é achar a pessoa mais inteligente, é montar uma equipe que seja inteligentemente diversa, onde os diferentes talentos se completam e um amplifica o outro. E os resultados de abraçar essa diversidade toda são transformadores. A resolução de problemas fica muito mais criativa, porque tem mais gente olhando o mesmo desafio por ângulos diferentes, a equipe se torna mais adaptável, mais inovadora, e o que talvez seja o mais importante, o ambiente de trabalho fica mais inclusivo, mais engajador, porque todo mundo sente que sua contribuição única é valorizada. Pensa numa orquestra. Você não quer só violinos? Você precisa da percussão dos analistas, dos metais dos visionários e da harmonia dos conectores para criar uma sinfonia poderosa. Certo. Então, como a gente bota tudo isso em prática? Vamos fechar com uma reflexão final para transformar essa teoria em ação de verdade. Essa imagem aqui diz tudo. Liderança eficaz hoje não é sobre gerenciar, é sobre cultivar. É como ser um jardineiro que entende que cada planta precisa de um cuidado diferente para florescer. O objetivo é criar um ecossistema de talentos que juntos são imbatíveis. E, para terminar, deixo uma pergunta para reflexão. Olhando para os desafios do seu time hoje, agora, qual dessas 8 inteligências faria a maior diferença? E o mais importante, qual é a primeira, pequena atitude que pode ser tomada ainda hoje para começar a cultivar essa inteligência? Pensem nisso.